Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Kotlin. Bom, hoje nós vamos codificar toda a parte de orientação a objetos. Então agora a gente vai ver orientação a objetos em Kotlin na prática. Então na aula passada a gente viu toda a parte teórica e era muito importante ver aquela parte teórica. Nesse vídeo nós vamos partir para a prática. Então o que a gente vai ver nessa aula de orientação a objetos? Nós vamos criar um objeto nesse vídeo e vamos utilizar aquele mesmo exemplo do vídeo passado. Então a gente vai criar um objeto aqui, um objeto do tipo carro, beleza? Então você vai aprender nesse vídeo classes, atributos e métodos, beleza? Então a gente vai aprender muita coisa aqui. Eu já te peço de coração, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para ajudar no ranqueamento do vídeo e que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo e que agreguem valor na vida delas. Então eu conto com você, vai lá, tira um tempinho, se inscreve, ativa o sininho, conto com você, beleza? E nós vamos criar um objeto em Kotlin, tá? Então para a gente começar criando um objeto, a gente pode descer aqui e a gente pode criar uma classe, tá? Em Kotlin, para a gente criar uma classe, a gente cria uma class, tá? Então essa class é uma classe, tá? E aqui a gente pode colocar o nome do nosso objeto. Então no nosso caso o objeto é carro, tá? Então eu vou colocar aqui como carro e aqui eu abro e fecho parênteses, tá? Beleza? Abre e fecha parênteses não. Abro e fecho chaves, tá? Então eu acabei de criar um objeto chamado carro, tá? Então percebe-se que eu coloquei carro com letra maiúscula aqui, ó, tá? Então é recomendado por boas práticas que quando você vai criar um objeto, você crie ele com letra maiúscula, tá? Então nesse caso é sempre a recomendação que você crie objetos começando com letra maiúscula, tá? Então beleza, então acabamos de criar um objeto chamado carro, beleza? E dentro dessa classe carro, nós vamos começar a criar os atributos, tá? Que basicamente são as características desse objeto carro. Então eu vou criar aqui um atributo cor, tá? Então vamos colocar a cor do carro. Então eu vou criar aqui uma variável chamada de cor, tá? Vou dar 2 pontos e eu vou dizer que ela é uma string, beleza? Por enquanto eu vou deixar o valor aqui como vazio, tá? Então por enquanto essa variável vai receber um valor vazio, beleza? Então eu acabei de criar aqui uma variável chamada cor que vai receber uma string, beleza? Vai ser um tipo texto aqui onde a gente vai colocar a nossa cor, beleza? Agora o que eu posso fazer? Na minha função main, eu posso criar outra variável aqui chamada como val, tá? Vamos criar uma variável val que vai se chamar carro, tá? Só que carro com letra minúscula, tá? E aí nós vamos fazer a instância da classe carro, tá? Do nosso objeto carro. Se você vem de outra linguagem de programação ou até mesmo do Java, no Java você precisaria fazer a instância, tá? Você precisaria fazer isso aqui, ó, instanciar a classe carro, tá? Você precisaria fazer mais ou menos isso. Em Kotlin você não precisa fazer esse new aqui para fazer uma instância. Então a gente não precisa instanciar uma classe. Então a gente só vai fazer o seguinte, vai criar a variável carro e vai receber a minha classe carro aqui, tá? Que é o nosso objeto. Então vai pegar aqui o nosso objeto e vai ficar dessa maneira aqui, tá? A gente vai colocar, abrir e fechar parênteses. Então a gente criou uma variável carro que está recebendo a nossa classe carro aqui, que é o nosso objeto e que já tem um atributo aqui, tá? Que é a minha primeira característica, que é a cor do carro, beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha variável carro, que está recebendo a classe carro, que é o nosso objeto. Então eu vou pegar a minha variável carro, legal? E eu vou dar um ponto. Quando eu dou um ponto, eu posso acessar
os atributos dentro do meu objeto. No meu caso aqui, a gente só criou um atributo, que é a cor, tá? Então eu posso dar aqui um ponto, cor. Eu acabei de acessar esse atributo aqui, tá? Legal. E aqui eu posso colocar um valor para essa cor, tá? Como eu deixei vazio, eu poderia colocar uma cor diretamente aqui, tá? Mas eu vou colocar a cor aqui, tá? Então eu posso colocar aqui como azul, tá? Então eu vou colocar aqui a cor azul, beleza? Agora eu vou dar um print para mostrar para o usuário os resultados aqui na tela, tá? Então vamos dar um print, ln, e vamos pegar aqui a nossa variável carro ponto cor, porque eu quero exibir a cor azul, tá? Então se eu der um run aqui, já apareceu aqui a cor azul, tá? Então já executou aqui a cor azul, beleza? Então vamos recapitular. Nós criamos um objeto chamado carro, certo? Dentro do nosso objeto nós criamos um atributo, tá? Então eu vou até comentar aqui, nós criamos um atributo esse atributo são as características, tá? Então nós criamos uma característica chamada cor. Tá? Então nós estamos criando a cor do carro. Nós fomos aqui na nossa função main, criamos uma variável chamada carro, só que com letra minúscula, tá? E essa variável carro está recebendo a nossa classe carro aqui, que é o nosso objeto, tá? E aí, como a nossa variável carro já está recebendo a nossa classe carro, então nós pegamos a nossa variável carro e damos um ponto. Quando a gente dá um ponto, a gente consegue acessar os atributos dentro do nosso objeto. Então a gente está acessando o atributo cor, tá? Que inicialmente ele está vazio. E aí a gente setou uma cor aqui, tá? Colocou azul, deu um print, colocou a variável carro.cor e aí vai aparecer a cor azul mostrando para o usuário, tá? Beleza? Bacana. Então criamos o objeto carro e criamos a primeira característica, o primeiro atributo para o nosso objeto. Beleza? Bacana. Agora nós vamos criar as ações desse objeto, tá? Nós vamos criar as ações que são os métodos, tá? Então eu posso colocar aqui como ações, tá? Ações que são os nossos métodos. E aqui eu posso fazer o seguinte: eu posso criar uma ação para esse carro aqui, tá? Então eu vou criar uma ação. Para mim criar uma ação, eu dou um fan, tá? E aqui eu posso colocar o nome da minha ação. No caso eu vou colocar abrir porta. Abrir porta. Aí eu posso abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves. Percebe-se que é muito idêntico quando você vai criar uma função, tá? Basicamente é a mesma estrutura, tá? Só que nesse caso a gente está criando uma ação, tá? Para o nosso objeto, beleza? E aqui dentro da nossa ação abrir porta, nós vamos dar um print ln e vamos colocar uma mensagem aqui: abrir porta do carro. Abrir a porta do carro, tá? Então criamos uma ação que é abrir a porta do carro, tá? E aí se a gente quiser executar essa ação, é muito simples. A gente pode vir aqui, ó, e a gente pode colocar aqui a nossa variável carro e colocar um ponto, tá? E aí a gente agora vai acessar a nossa função aqui, a nossa ação, que é abrir porta, tá? Então a gente vai dar um carro ponto e aqui a gente coloca abrir porta, tá? Repare que quando a gente cria uma ação, a gente começa com letra minúscula. Então por boas práticas, a primeira palavra aqui eu coloco começa com letra minúscula e a segunda palavra eu já dou uma letra, começa com letra maiúscula aqui, já para ficar com
uma visibilidade mais interessante, beleza? Então eu acabei de colocar aqui a minha ação, que é os meus métodos, e aí eu coloco aqui, abro e fecho parênteses, tá? Se eu executar agora, já vai aparecer aqui, abrir a porta do carro, e vai aparecer a cor do meu carro, que é azul, tá? Então eu criei um método, tá? Que está dizendo para mim abrir a porta do carro, e aí eu acabei de setar esse método aqui. Então vai mostrar aqui abrir a porta do carro e a minha cor azul, tá, pessoal? Bom, então você percebe que a gente já acabou de criar um objeto carro. Nós colocamos um atributo, uma característica que é a cor do carro, e criamos uma função aqui que é abrir a porta do carro, tá? Eu posso criar outras funções, tá? Então vamos criar aqui outras funções. Então vou criar outra função aqui, vou criar mais duas funções para o carro, tá? Então vou criar mais uma função chamada marcha. Posso colocar aqui como primeira marcha, vai. Primeira marcha. Primeira marcha. E eu vou criar mais uma função aqui, eu vou até copiar aqui, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. E aqui eu vou colocar a segunda marcha. Então a gente vai querer passar a primeira e a segunda marcha do carro, beleza? E aí eu vou pegar aqui, vou colocar um print em cada uma delas, beleza? E aqui eu vou colocar passando a primeira marcha. E aqui eu vou colocar passando a segunda marcha aqui embaixo. Beleza? Passando a segunda marcha. Beleza? Então eu acabei de criar mais dois métodos, mais duas ações. Então criamos uma ação para passar a primeira marcha e mais uma ação para passar a segunda marcha, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu posso passar essas funções aqui diretamente, tá? Eu poderia fazer isso, ou eu posso criar uma outra função aqui, ó. Por exemplo, eu posso criar uma outra função chamada de marchas, tá? E aí, eu vou abrir e fechar ela para te mostrar, e eu poderia acessar essas duas ações dentro desse método aqui que eu criei. Eu criei um método chamado marchas e eu posso executar essas duas ações dentro de uma ação, tá? Então eu posso vir aqui e colocar aqui um diz, tá? Então quando eu coloco o diz, eu estou dizendo que eu vou acessar alguma coisa. Então eu vou acessar algum desses métodos aqui. Então eu coloco o diz e o método que eu quero acessar. Então eu quero acessar, por exemplo aqui, tá? Eu quero acessar esse método chamado primeira marcha, beleza? E aí eu coloco o outro diz e coloco aqui que eu quero acessar esse método também chamado segunda marcha, beleza? Então eu criei um método específico de marchas, tá? E aí eu já estou acessando essas duas ações aqui, que são desses dois métodos, tá? Diz primeira marcha e diz segunda marcha. E aí eu posso vir aqui, ó, no meu bloco de código, tá? E aí eu posso vir aqui, dar um carro, ponto, e acessar diretamente essa função marchas, tá? Então posso vir aqui e acessar diretamente a função marchas, beleza? E aí se eu executar o app aqui, já vai aparecer abrir a porta do carro, tá? Que é desse método abrir a porta, e aquele método que a gente colocou aqui, ó, carro.marchas, que está pegando as ações daqueles dois métodos que a gente criou separadamente, tá? Então tá aqui, ó, passando a primeira marcha e passando a segunda marcha. E aí ele está setando também a cor que é azul, tá, pessoal? Então, pessoal,
se vocês quiserem aprender muito mais sobre a linguagem de programação Kotlin e aprender a criar aplicativos para o Android de uma forma profissional, eu vou deixar aqui o link na descrição do meu novo treinamento, que é o Kotlin App Developer. Nesse treinamento você vai aprender tudo o que você precisa para se tornar um desenvolvedor Android profissional e completo, tá, pessoal? Então no curso, além de você aprender toda a parte da linguagem de programação Kotlin, lá você aprende a instalar o Android Studio, você aprende a criar diversos aplicativos, desde o básico até o avançado. Então se você não sabe criar aplicativos, você aprende a criar no curso. E não é só aplicativos básicos, a gente trabalha também com aplicativos profissionais. Então você aprende a criar até o próprio Spotify. Então nós temos diversos aplicativos, você aprende também a como ganhar dinheiro, a como monetizar, né, o seu aplicativo, estratégias de monetização e muito mais, né, divulgação de aplicativo. Então a gente abrange várias partes de um desenvolvedor, tá? A mentalidade que você precisa ter para ser um desenvolvedor profissional. Então você não aprende só a criar aplicativos, o que é o mais importante no curso, mas você aprende a se tornar um desenvolvedor Android completo. Então vou deixar o link na descrição, vai lá conhecer, né? Vai fazer toda a diferença na sua vida. Tem pessoas que já estão fazendo e já estão gostando demais, né? Tá transformando a vida delas. Então eu espero que você goste dessa série, tá? Deixa o seu like aí, se inscreva. A nossa série termina aqui, mas a gente vai continuar lançando novos conteúdos aqui no YouTube, beleza? E assim, mais um detalhe, depois eu vou fazer um vídeo específico falando um pouco mais o que tem dentro do curso, mas eu recomendo você já dar uma olhada na página, caso você esteja interessado. A gente também tem um bom suporte técnico lá, né? Então lá a gente consegue conversar com você melhor, a gente consegue ajudar. Aqui no YouTube não é possível fazer isso, mas dentro do treinamento a gente dá um suporte, a gente mostra um caminho bem legal lá, beleza? Então espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal e eu te vejo na próxima.